Depois de 8 anos ouvindo que eu não pertencia àquele lugar, eu finalmente perdi a paciência. Todo verão, minha mãe abria as portas da casa de praia dela para todo mundo, exceto para mim e para os meus filhos. Ela sempre dizia, mas acho que o Rui dizia a mesma coisa. A frase que corroía minha espinha como ácido. Simplesmente, não tem espaço suficiente. Eu engoli isso por quase uma década. Mas no ano em que parei de implorar por um lugar à mesa dela, eu construí a minha própria mesa. Eu comprei um resort à beira-mar e enchi cada quarto com as pessoas que um dia estiveram ao meu lado. E quando minha mãe finalmente ligou, perguntando por que ela não tinha sido convidada, eu dei a ela as mesmas palavras que ela me serviu por 8 longos anos. Assim como a sua casa, a minha está sem sarramia, está sem espaço. E naquele momento, percebi que o exílio corta mais fundo quando vem do próprio sangue. Mas reconquistar a si mesmo, isso é uma ferida que se cura com fogo. Meu nome é Daniel, e esta é a história de como parei de pedir espaço em uma família que nunca me quis lá. Mas antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, estou ouvindo, nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Adoro ver até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história se sentir ouvida. Obrigado. E agora, aqui está a minha história. E se você é novo por aqui, sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Isso significa mais do que você imagina, especialmente para alguém que passou anos se sentindo invisível. Meu nome é Daniel, e quando completei 30 anos, já tinha vivido desapontamentos suficientes para uma vida inteira. Eu era pai solteiro de 2 filhos, Lucas e Júlia, criando-os em uma casa modesta, na periferia de Campinas. Era o tipo de lugar que era confortável o suficiente, seguro o suficiente, quente o suficiente, mas nunca o suficiente aos olhos da minha família, especialmente da minha mãe. Todo mês de março, por 8 anos seguidos, meu telefone tocava e meu estômago se contorcia antes mesmo de eu atender. Eu não precisava do identificador de chamadas para saber quem era ou sobre o que ela estava ligando. Minha mãe tinha um roteiro do qual nunca se desviava, um discurso entregue com um suspiro, como se ela odiasse dizer aquilo, mas de alguma forma amasse o poder que isso lhe dava. Daniel, ela dizia com aquela voz suave, quase de desculpas. Simplesmente não tem espaço suficiente para você e as crianças na casa de praia este ano. 8 anos. 8 vezes ouvindo exatamente as mesmas palavras. E a cada vez, elas talhavam mais fundo em algo cru dentro de mim. Minha família tinha uma tradição. 2 semanas, todo verão, na casa de praia da minha mãe, no Guarujá. Luz do sol, brisa do oceano, primos correndo, longos jantares, risadas. Um cartão postal da família brasileira perfeita. Exceto que meus filhos e eu, Ocília, nunca estávamos na foto. Bianca, minha irmã mais velha, sempre estava. Ela e o marido, Felipe, com seus 4 filhos, tinham prioridade permanente. Mamãe tratava eles como a joia da coroa da família, enquanto eu era, na melhor das hipóteses, uma nota de rodapé. Ela dizia aos parentes que eu estava tentando a vida como freelancer, como se fosse um hobby, e não a corda de salvação em tempo integral que mantinha meus filhos e eu à tona. Bianca sempre entrava na conversa para dar o golpe final. Você deveria arrumar um emprego. De verdade, Daniel, dizia ela com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Eu me acostumei a morder a língua, acostumei a fingir que não ouvia o julgamento por trás de cada palavra. Mas o que eu nunca me acostumei foi com o olhar no rosto do Lucas no primeiro ano em que ele perguntou por que não podíamos ir, ou a Júlia puxando minha manga, imaginando por que os primos podiam construir castelos de areia na praia com a vovó enquanto eles ficavam em casa assistindo filmes. Eu nunca dei a eles a resposta real.
Como eu poderia dizer a duas crianças que a própria avó simplesmente não achava que havia espaço para eles? Com o tempo, aquelas 4 palavras, não tem espaço suficiente, tornaram-se algo maior do que uma desculpa. Tornaram-se um símbolo da divisão entre mim e a família na qual nasci. Um lembrete de que não importava o quanto eu tentasse, eu sempre seria o estranho. Mas algo mudou em mim durante aquele 8º telefonema. Talvez fosse o jeito que minha mãe parecia quase entediada quando disse aquilo. Talvez fosse o jeito que meu peito apertou ao ver a Júlia colorindo na mesa da cozinha, sem saber que tinha acabado de ser excluída de novo. Talvez eu estivesse simplesmente cansado. Cansado de tentar ganhar espaço onde claramente a gente não havia nenhum. Ao desligar o telefone, algo afiado e determinado se instalou dentro de mim. Naquela época, eu não sabia exatamente o que era. Eu só sabia que o momento parecia diferente, mais pesado, quase elétrico. Eu não sabia ainda, mas aquela ligação foi a faísca que me levaria por uma estrada que minha família nunca viu chegar. Uma estrada que mudaria tudo. Para entender o quão profunda era essa ferida, tenho que começar muito antes dos 8 verões. Muito antes de eu ser Tessam, de eu ser pai ou freelancer, ou uma decepção aos olhos da minha mãe. Quando eu era criança, minha família operava como um universo com 2 sóis, minha mãe e Bianca. E eu orbitava em algum lugar na periferia, tolerado, mas nunca central. Bianca era a criança de ouro, a que tirava notas máximas, que nunca levantava-se a voz, que sempre se vestia de forma impecável. Mamãe costumava chamá-la de minha menina perfeita. Eu, por outro lado, era energético, trabalhoso, ou nos dias ruins dela, problema. Até a casa de praia sempre tinha sido o território da Bianca. Quando éramos mais jovens, ela ficava com o melhor quarto, com a varanda e a vista para o mar. Eu ficava com o sofá-cama ou a cama de solteiro enfiada ao lado de um ar-condicionado barulhento. Mas no verão em que completei 12 anos, a mensagem se tornou inconfundível. Foi a primeira vez que mamãe disse as palavras para mim: não tem espaço suficiente. Ela me disse que Bianca precisava de espaço para as coisas dela. E com a visita dos primos chegando, eu poderia ser um rapazinho e dormir na garagem. Eu fiz isso. Eu não reclamei. Naquela época, eu achava que fazer o que ela queria me ganharia aprovação mais tarde. Eu não entendia que algumas pessoas só veem o que querem ver. Anos depois, pouco antes dos 25, casei jovem e me divorciei jovem. O casamento acabou rápido. 2 pessoas se distanciando enquanto as contas se acumulavam, enquanto o sono ficava escasso, enquanto os sonhos encolhiam para a sobrevivência. Após o divórcio, mudei-me para um lugar pequeno, com o Lucas ainda nas fraldas e a Júlia com apenas 2 anos. Minha mãe não escondeu o que sentia sobre isso. Se você tivesse uma carreira real, não estaria nessa bagunça, disse ela. Bianca fez escolhas. Você cometeu erros. A partir daquele ponto, tudo o que eu fazia parecia confirmar qualquer história que ela tivesse escrito sobre mim na cabeça dela. Eu sobrevivia trabalhando com projetos de design freelancer, tentando equilibrar fraldas, prazos e o jantar com uma única renda. Mamãe e Bianca criticavam a distância, insistindo que estavam apenas sendo honestas. Enquanto isso, eu estava construindo algo lenta e dolorosamente. Mas elas nunca olharam de perto o suficiente para notar. Então veio o momento que quebrou algo dentro de mim. Uma reunião de família. Todos sentados na sala de estar. Bianca, radiante, com sua vida perfeita. Mamãe, bebericando seu chá. Sorrindo aquele sorriso tenso que ela usava sempre que eu falava. Alguém perguntou se eu me juntaria a eles para a viagem de verão. Antes que eu pudesse responder, mamãe disse alto o suficiente para todos ouvirem. Daniel
não consegue nem administrar a própria vida. Deixar ele ficar em casa é mais fácil para todos. As pessoas riram sem jeito. Bianca nem fingiu esconder o sorrisinho de deboche. E eu sentei lá, segurando cada emoção que tentava arranhar seu caminho para fora. Aquele foi o primeiro momento em que percebi a verdade. Minha mãe não apenas me subestimava. Ela genuinamente acreditava que eu era inferior. Mas o que elas nunca souberam, o que eu nunca contei a elas, foi que eu tinha tentado. Todo ano, por 8 anos, eu me ofereci para pagar nossa parte da viagem de verão, pela comida, pelas contas, até mesmo para alugar um lugar extra por perto. Mas todas as vezes minha mãe me cortava com a mesma rejeição seca. Não precisa, não tem espaço suficiente. E não era sobre espaço. Nunca tinha sido. Era uma escolha, uma decisão que ela tomava repetidamente para colocar a mim e aos meus filhos do lado de fora do mundo dela. Enquanto eu lavava a louça naquela noite, após a última rejeição, vendo a Júlia e o Lucas desenhando em rascunhos de papel na mesa, algo se encaixou. Eu não sabia se era destino, exaustão ou simplesmente o fim da tolerância. Mas o ano em que finalmente parei de lutar para ser incluído foi o ano em que tudo começou a mudar. Eu não percebi ainda, mas me afastar deles foi o primeiro passo para construir algo inteiramente meu. Algo que eles nunca poderiam tirar de mim novamente. O ano em que tudo mudou não chegou com fogos de artifício ou qualquer sinal dramático. Ele entrou silenciosamente, disfarçado como mais uma sequência exaustiva de noites em claro, faturas atrasadas e o ato constante de equilibrar a criação de 2 filhos sozinho. Mas em algum lugar nessa luta, uma oportunidade me encontrou. Uma startup de fintech em São Paulo entrou em contato depois de ver um projeto de branding que eu tinha feito meses antes. Eles queriam uma construção de identidade completa, de cima hacia baixo, e estavam dispostos a pagar uma quantia que eu nunca tinha visto ligada ao meu nome antes. Quando recebi o e-mail, reli 5 vezes, convencido de que tinha que ser um erro. Aquele contrato não apenas me ajudou a respirar. Pareceu que alguém tinha estendido a mão na correnteza da minha vida e me puxado para tomar ar. Pela primeira vez em anos, senti que estava pisando em algo sólido. Eu queria acreditar que minha família veria dessa forma também. Então, quando o aniversário da minha mãe chegou, fiz algo tolo. Levei minhas boas notícias comigo. Em algum lugar dentro de mim, a versão criança de mim mesmo ainda esperava que minha mãe pudesse sorrir com o que eu tinha conquistado, pudesse dizer que estava orgulhosa. Quando finalmente eu te disse as palavras em voz alta, que eu tinha conseguido o maior trabalho da minha carreira, a sala ficou quieta de uma maneira que eu não esperava. Não admiração, não surpresa, apenas desconforto. A resposta da minha mãe pareceu uma lâmina envolta em algodão. Talvez agora, disse ela, você possa usar esse dinheiro para aprender uma profissão estável de verdade. Meu coração afundou de uma só vez. Eu não era mais uma criança, mas naquele momento me senti com 12 anos de novo, em pé em uma garagem com um cobertor fino, ouvindo que não havia espaço suficiente para mim lá dentro. Ninguém falou. Bianca quebrou o silêncio da maneira que sempre fazia, me lembrando do lugar que ela acreditava que eu deveria ocupar na hierarquia familiar. Freelancer não é um emprego de verdade, Daniel. Você sabe disso, né? Ela disse, como alguém oferecendo um lembrete útil, como se eu pudesse esquecer o contrário. E então, como se o universo quisesse girar a faca mais fundo, minha mãe esperou até que os pratos de sobremesa estivessem sendo recolhidos para casualmente entregar seu golpe anual. Ah, e Daniel, disse ela, a casa de praia não terá espaço suficiente para você e as crianças novamente este ano. De todos os momentos que ela poderia ter escolhido, ela escolheu aquele em que eu finalmente me senti orgulhoso de mim mesmo. Aquilo me atingiu com tanta clareza que eu mal conseguia engolir.
Elas não planejavam nunca me dar uma chance. Elas não planejavam nunca me ver de forma diferente. Algo em mim endureceu. Eu não revidei. Não defendi o trabalho no qual tinha me dedicado. Apenas balancei a cabeça, sentindo o chão inclinar sob mim, percebendo que não podia continuar esperando por um respeito que nunca viria. E no caminho para casa, depois de colocar as crianças na cama, abri meu notebook e comecei a procurar propriedades à beira-mar. Eu não estava procurando um lugar para impressionar ninguém. Eu estava procurando uma saída, uma maneira de construir algo que pertencesse a mim e às duas pequenas pessoas que acreditavam em mim mais do que qualquer outra pessoa jamais acreditou. Eu não sabia onde esse impulso me levaria, apenas que eu não podia continuar parado do lado de fora de uma casa que nunca abriria suas portas para nós. Aquela noite foi o começo de tudo. Depois do jantar de aniversário, depois da dispensa disfarçada de conselho e do lembrete familiar de que não éramos bem-vindos na casa de praia, algo dentro de mim se solidificou em determinação. Eu continuava vendo o rosto do Lucas quando ele perguntava se este seria o ano em que a vovó teria espaço para nós. Eu continuava vendo a Júlia traçando ondas na condensação da nossa janela da cozinha, fingindo que eram do litoral. Eu sabia que se eu ficasse no mesmo lugar, emocional ou fisicamente, nada mudaria nunca. Então, comecei a pesquisar tarde da noite, depois dos prazos, de manhã cedo, antes de as crianças acordarem. E durante uma dessas buscas, eu encontrei o Recanto das Ondas, um resort decadente em Maragogi, Alagoas, com 12 quartos, um restaurante cansado, azulejos rachados ao redor de uma piscina que já tinha visto décadas melhores, e uma extensão de praia privada que ainda era deslumbrante apesar do abandono. O dono estava afundado em dívidas e disposto a vender por muito menos do que a propriedade valia. Pela primeira vez na minha vida, os números não me assustaram. A ideia não me assustou. O que me assustou foi o pensamento de permanecer pequeno, porque minha mãe acreditava que era tudo o que eu era capaz de ser. Eu não contei a ela. Eu não contei a Bianca. Não porque eu quisesse surpreendê-las, mas porque eu sabia exatamente como a conversa seria. O sorriso de deboche, a dispensa, os comentários paternalistas sobre responsabilidade. Eu me recusei a dar a elas a chance de encolher minha visão antes mesmo de ela existir. Usei a maior parte do dinheiro do contrato, de São Paulo. Fiz um empréstimo e assinei os papéis, segurando a caneta, com tanta força que meus dedos doeram. Os 3 meses seguintes foram um borrão de poeira de construção, reuniões de planejamento, tarde da noite e esboços de design espalhados pela mesa de jantar, enquanto meus filhos coloriam ao meu lado. Substituí a equipe do restaurante inteiramente, contratei um novo chefe, reformei cada quarto, instalei uma piscina de borda infinita, construí uma área de lazer para crianças, restaurei o pier para pesca e transformei as 3 suítes de frente para o mar em algo que eu só tinha visto em revistas. Nomeei um quarto em homenagem ao Lucas, outro em homenagem à Júlia, e o terceiro em homenagem a todos os verões que nunca tivemos. E durante a reforma, descobri algo que fez meu estômago revirar. Enterrado em um arquivo antigo, encontrei documentação mostrando que o proprietário anterior tinha tentado vender o resort primeiro para um grupo de investimentos ligado ao lado da família da minha mãe. O que significava que alguém na minha família sabia que essa propriedade existia, sabia que estava à venda, sabia que poderia ter mudado minha vida, e ninguém pensou em mencionar isso. Não era prova de nada concreto, mas era o suficiente para me fazer questionar se minha mãe realmente acreditava que eu não era capaz de lidar com algo valioso, algo ambicioso. Talvez ela não quisesse que eu tentasse. Talvez ela não quisesse que eu tivesse sucesso. O resort abriu silenciosamente para uma inauguração suave, recebendo um punhado de hóspedes iniciais, cujas avaliações brilhantes aliviaram cada dúvida que eu carregava, mas a paz não durou muito. Um primo entrou em contato, hesitante e pedindo desculpas,
para me dizer que Bianca andava dizendo por aí que eu tinha desperdiçado minhas economias em algo condenado ao fracasso. Ela disse que eu era imprudente, irresponsável, que eu comprei um resort da mesma forma que outras pessoas compravam itens por impulso em uma promoção. Ouvir aquilo não me quebrou. Aquilo me firmou. Lembrou-me exatamente por que mantive meus planos para mim mesmo. Quando fiquei na areia do lado de fora do Recanto das Ondas, meses depois, sentindo o vento salgado no rosto e vendo meus filhos correrem pela orla com risadas carregadas pelas ondas, finalmente senti o que estive perseguindo o tempo todo. Eu não estava apenas construindo um negócio. Eu estava construindo um refúgio. Um lugar onde as vozes delas não importavam. Um lugar onde eu não precisava de permissão para existir. E quanto mais o resort tomava forma, mais eu percebia que nunca estive fugindo do fracasso. Eu só estava fugindo de ser invisível. O Recanto das Ondas era a prova de que eu tinha parado de correr. Era a prova de que eu tinha escolhido a mim mesmo. E eu sabia então que, o que quer que viesse a seguir, eu não estaria mais me escondendo. Passar nossas primeiras férias reais no Recanto das Ondas foi como entrar em uma vida que eu só tinha imaginado para meus filhos. Quando Lucas e Júlia correram para a maior suíte de frente para o mar, a nossa suíte, as risadas deles ricochetearam nas paredes de uma forma que fez cada noite, sem dormir e cada momento de dúvida, valer a pena. Eles se jogaram nas camas macias, abriram as portas da varanda e ficaram paralisados por um segundo enquanto o vento do oceano passava por eles. Pai, isso é nosso, sussurrou Lucas, como se não quisesse quebrar o momento. Sim, eu disse. Isso é nosso. Ver o rosto deles se iluminar foi o tipo de cura que eu não sabia que precisava. Pela primeira vez, eu não estava tentando dar a eles uma versão do verão de outra pessoa. Eu estava dando a eles o nosso próprio verão. Enquanto eles exploravam a suíte, sentei-me à pequena mesa de jantar, percorrendo os contatos no meu telefone, nomes de pessoas que me mostraram bondade de maneiras que minha própria família nunca conseguiu. Tio Roberto, que sempre me tratou como se minhas lutas importassem. Tia Sônia, que enviava presentes de aniversário para meus filhos, mesmo quando minha mãe esquecia. Meu primo Tiago, que me mandava mensagens de encorajamento durante meus piores anos. A família Silva, que me ajudou após meu divórcio, quando mal tinham o suficiente para si mesmos. Eu os queria aqui. Eu queria que eles desfrutassem de um lugar que simbolizava a vida que construí a partir das sobras que minha família me deixou. Então eu liguei. Tio Roberto atendeu primeiro, sua voz calorosa enchendo meu ouvido. Quando convidei ele e sua família para o feriado prolongado, tudo por minha conta, ele hesitou, não por desconforto, mas por confusão. Daniel, você tem certeza? Sua mãe nos disse que você preferia ficar em casa, todo o verão. Ela disse que a casa de praia sempre tinha espaço, mas que você não queria vir. As palavras tiraram o ar de mim. Agarrei a borda da mesa. Ela disse o quê? Filho, ela diz isso há anos. Pensamos que você queria ficar em casa com as crianças. Fechei os olhos, sentindo o chão se mover sob tudo o que eu acreditava sobre aqueles 8 verões. Ela não tinha apenas me excluído. Ela reescreveu a história para que eu parecesse aquele que desistiu. Agradeci a ele, encerrei a chamada e fiquei sentado lá por um longo tempo. Não com raiva, não triste, apenas atordoado por uma verdade que de repente colocou tudo em foco. Quando terminei de fazer todos os convites, todos os quartos do resort estavam reservados. Todos os 12. Preenchi o fim de semana com atividades. Passeios de pesca ao pôr do sol, uma pequena excursão de barco, um churrasco à beira-mar e uma noite de cinema projetada em uma tela de frente para a água. Essas eram experiências que eu nunca tinha tido permissão para dar aos meus filhos. Mas agora, eu podia dá-las às pessoas que me valorizavam, pessoas que nos mostraram amor. Eu não convidei minha mãe ou Bianca. Não porque eu quisesse machucá-las,
mas porque eu queria que a verdade finalmente se sustentasse-se por conta própria. Elas me excluíram primeiro. Elas fizeram a escolha delas, expulsá-las, por 8 anos. Desta vez, eu estava escolhendo a mim mesmo. Quando o fim de semana chegou, o resort ganhou vida. Risadas flutuavam pela piscina. Crianças espirravam água sob o sol. Adultos relaxavam no deck, bebendo seus drinks, enquanto o oceano respirava atrás deles. Parecia mais família do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado na casa de praia da minha mãe. E enquanto as chamas do churrasco tremeluziam, tio Roberto caminhou até mim, sua expressão gentil, mas sábia. Por que agora, Daniel? Por que não convidar sua mãe? Eu contei a verdade para ele. Não a versão suavizada, a real. Todo ano ela me dizia que não havia espaço suficiente para meus filhos. Então este ano decidi que meu resort também não tinha espaço suficiente para todo mundo. Ele não me julgou. Ele não correu para defender minha mãe. Ele apenas assentiu lentamente, como se finalmente tivesse entendido algo que o intrigava há anos. Mais tarde naquela noite, enquanto o filme passava e as ondas quebravam ao nosso lado, meu primo enviou uma foto do resort para o nosso grupo de família no WhatsApp. Não pensei muito nisso até meu telefone vibrar sem parar. E então tocou o nome da minha mãe na tela. A ligação para a qual eu estava me preparando sem saber. A ligação que iniciaria tudo o que veio a seguir. Deixei tocar antes de atender, inalando o ar do oceano como se precisasse de sua força. Porque pela primeira vez na minha vida, eu não era aquele diante da porta de uma casa na qual não tinha permissão para entrar. Desta vez, ela estava do lado de fora, e eu era quem tinha que decidir se a deixaria entrar. Ela não começou com um olá. Ela começou com descrença. Daniel, o que é isso que estou ouvindo? Um resort? Você comprou um resort? A voz dela oscilava entre raiva e choque, como se a ideia de eu ter sucesso a ofendesse pessoalmente. Por que você não me contou? O estranho foi que não senti culpa, medo ou mesmo tristeza. Tudo o que senti foi calma, um silêncio que eu tinha conquistado. Você nunca perguntou, eu disse. E você me disse, por 8 anos, que sua casa não tinha espaço, nem tinha espaço para nós. Acontece que o meu lugar também não tem. A frase pousou com um peso que eu não planejei, mas do qual não me arrependi. Ela arfou suavemente. Então, você está fazendo isso para me punir depois de tudo o que fiz por você? Algo dentro de mim estalou, não dolorosamente, mas como uma corrente cedendo. Mãe, você nunca viu nada de errado na maneira como nos tratou. Você disse a todos que eu não queria ir nessas viagens. Você nem me deu a chance de dizer o contrário. Antes que ela pudesse responder, meu telefone vibrou novamente. Bianca. Mal tive tempo de respirar antes de atender e ouvi-la gritando. O que você fez com a mamãe? Ela está chorando. Daniel, ela diz que você a pegou de surpresa e a envergonhou. Eu não a envergonhei. Eu disse que apenas vivi minha vida sem contar a ela sobre isso. Você comprou um resort inteiro e não pôde contar à sua própria mãe? Como você acha que isso faz ela parecer? Aí estava. Era a verdade embrulhada no tom dela. Não era sobre mim. Era sobre a imagem da família, a qual ela se agarrava como uma tábua de salvação. Eu fiquei quieto, mas Bianca não. Tudo bem, ela retrucou. Você quer honestidade? Eu disse à mamãe anos atrás que talvez você não devesse vir às viagens de praia. Eu achei que você não poderia pagar e que isso tornaria as coisas estranhas. Eu estava tentando te proteger. Senti as palavras fisicamente, como um soco nas costelas. Você nunca perguntou, eu disse. Você nunca perguntou sequer uma vez se eu queria estar lá. Eu me ofereci para pagar todo o santo ano. Mamãe recusou. Bianca ficou em silêncio. Um tipo de silêncio
que sugeria que ela não estava chocada com o que eu disse. Ela estava chocada por nunca ter se importado o suficiente para descobrir. Naquela noite, outra mensagem chegou, desta vez de um primo. Curta, direta. Sua mãe sempre disse que você era igual ao seu pai, que você nunca daria em nada. É por isso que ela colocou toda a energia dela, na Bianca. Olhei para a tela por um longo tempo. Meu pai tinha sido um homem caótico, motivado, brilhante, mas imprudente. Passei toda a minha vida adulta tentando criar meus filhos de forma diferente, tentando não repetir os erros dele. Mas nada disso importava. Minha mãe já tinha decidido quem eu era, antes mesmo de eu ter a chance de mostrar a ela. Quando ela ligou novamente 2 dias depois, não foi para se desculpar. Foi para comandar. Venha aqui, disse ela. Precisamos ter uma reunião de família. Precisamos resolver isso antes que você estrague as coisas ainda mais. Mas eu me lembrava dessas reuniões. Elas não eram conversas, eram interrogatórios, lugares onde eu sentava encolhido enquanto todos os outros explicavam quem eu deveria ser. Não, eu disse. Eu não vou fazer isso de novo. A voz dela ficou afiada. Você está destruindo esta família. Mãe, eu disse calmamente. Você a destruiu muito antes de eu comprar um resort. Ela desligou na minha cara. Minutos depois, tio Roberto ligou. Sua mãe está furiosa, disse ele. Mas Daniel, ela está furiosa porque finalmente está sendo confrontada com a verdade. Não deixe que ela te arraste de volta para os velhos papéis. Você conquistou mais do que isso. O apoio dele me firmou de uma maneira que eu não sabia que precisava. Pela primeira vez na minha vida, alguém na família disse, em voz alta, o que eu tinha vivido sozinho. Quando a ligação terminou, saí para ver a varanda da suíte, observando Lucas e Júlia perseguindo um ao outro pela orla lá embaixo. Eles riam com a mesma liberdade que mostraram no primeiro dia em que chegamos. E percebi algo enquanto me encostava no corrimão, o vento do oceano roçando minha pele. A tempestade, com minha mãe e irmã, estava apenas começando. Ficaria mais barulhenta, mais afiada, mais difícil. Mas eu não era o mesmo homem que fui há 8 verões. Eu não era nem o mesmo homem que fui no ano passado. Eu não estava mais esperando na porta delas. Eu tinha construído aqui a minha própria porta e não havia volta. Eu concordei em ir ao casamento do meu primo no Vale dos Vinhedos, porque pela primeira vez eu não queria que meus filhos sentissem que vinham das sombras da família. Esta seria a primeira grande reunião desde que a verdade sobre o resort tinha se espalhado por todos. Levei Lucas e Júlia comigo, não para provar nada, mas para mostrar a eles que pertenciam a qualquer lugar onde eu escolhesse estar. Planejei meticulosamente. Roupas, preparativos, transporte, e discretamente contratei o Marcos, um segurança em quem eu confiava. Não era para aparecer. Era porque eu sabia o quão rápido as emoções poderiam sair do controle, especialmente com a Bianca por perto. Eu me recusei a deixar meus filhos testemunharem outra cena onde eu fosse encurralado ou menosprezado. O local do casamento ficava entre vinhedos ondulantes e colinas douradas suaves, o tipo de paisagem que fazia todos parecerem um pouco mais suaves. Mas no minuto em que entrei, senti algo diferente. Pela primeira vez na minha vida, parentes se aproximaram de mim primeiro. Eles apertaram minha mão, me parabenizaram pelo resort, me disseram que estavam orgulhosos do que eu tinha construído. As vozes deles não carregavam piedade ou surpresa. Carregavam respeito. E quando fui guiado para a mesa principal da família, sentado no centro entre tios, primos e os mais velhos, senti um calor estranho e desconhecido. Eles estavam me tratando como alguém que finalmente enxergavam. Então notei onde minha mãe e Bianca estavam colocadas, em uma mesa lateral, perto da borda da tenda. Não excluídas,
mas não mais posicionadas no topo da hierarquia familiar. Era sutil, mas inconfundível. Uma mudança na gravidade. As pessoas que um dia me dispensaram estavam agora me oferecendo seus assentos. Aqueles que um dia ocuparam todo o espaço estavam agora se ajustando a dar um círculo menor. Aproximei-me delas com nada além de calma. Oi, mãe. Bianca. Minha voz não tinha nenhuma rispidez, nenhuma acusação, e eu sabia que isso as irritava mais do que qualquer hostilidade teria irritado. Os sorrisos educados delas eram tensos demais. O ressentimento nos olhos delas era inconfundivelmente afiado. Bianca tentou me puxar de lado, perguntando se poderíamos conversar em particular. Eu disse a ela gentilmente, mas com firmeza, que preferia aproveitar a noite e não me afastaria dos meus filhos ou do evento. Os olhos dela brilharam de frustração. À medida que a noite avançava, Bianca bebeu mais do que deveria. A voz dela subiu, seus passos ficaram mais pesados, e apesar das minhas tentativas de manter distância, ela me encurralou perto do bar de vinhos. Ela perdeu a compostura que guardava tão ferozmente. Palavras jorraram. Acusações no início, depois confissões que ela provavelmente nunca pretendeu fazer. Ela disse que tinha influenciado as decisões da nossa mãe por anos, guiando-a para me excluir das viagens de praia, porque assumia que eu não podia pagar para ir. Ela disse que minha liberdade a irritava, o fato de eu construir meu trabalho em torno da criatividade em vez de um escritório previsível. Ela disse que invejava o fato de eu não viver sob as expectativas de mais ninguém. Ouvir aquilo arrancou as últimas ilusões que eu mantinha sobre por que as coisas aconteceram daquela maneira. Então ela disse algo que eu nunca esperei. Que nossa mãe sempre acreditou que eu acabaria como meu pai. Que eu carregava a impulsividade dele no meu sangue. Que eu arruinaria as coisas se me dessem responsabilidade. E por isso, ela colocou todo o esforço em moldar a Bianca. Para ela, era autopreservação. Para mim, era uma sentença silenciosa, proferida muito antes de eu ter vivido vida suficiente para merecê-la ou escapar dela. A voz dela ficou alta o suficiente para as pessoas notarem. Marcos apareceu ao meu lado, colocando-se entre nós justo quando as emoções de Bianca se aproximavam de um ponto de ruptura. Ela congelou, envergonhada, percebendo que os olhares estavam se voltando para a direção dela. Ela recuou, murmurando para si mesma, incapaz de recuperar a compostura. Eu não fui embora do evento. Recusei-me a deixar o surto dela moldar a noite. Em vez disso, voltei para a recepção e foquei nas pessoas que me receberam. Não com hesitação, mas com genuína admiração. Observei Lucas e Júlia rindo com os primos sob cordões de luzes quentes. E pela primeira vez, em muito tempo, senti que não estávamos do lado de fora, olhando para dentro. Pertencemos a este momento, livres do peso das velhas histórias. Enquanto o vento noturno roçava o vinhedo e a música flutuava pelo gramado, entendi algo profundo. Aquilo não era apenas um casamento. Era um espelho erguido para o passado e o presente ao mesmo tempo. E o que eu vi não foi a família da qual eu costumava buscar aprovação, mas a pessoa em quem eu tinha me transformado. A verdade não estava mais escondida nas sombras. Ela vivia bem aqui, em campo aberto, e não doía mais. Aquilo limpou o ar. Aquilo foi clareza, não destruição. Nas semanas após o casamento, a família se dividiu naturalmente em duas correntes. Alguns entraram em contato para expressar apoio, dizendo que tinham visto a maneira como fui tratado por anos e estavam felizes por eu finalmente me firmar nos meus próprios termos. Outros, com minha mãe e Bianca no centro, insistiram que eu estava dividindo a boa família, pintando-se como as feridas pelas minhas escolhas. Minha mãe ligou primeiro, seu tom cortado, mas controlado, como se acreditasse que ainda podia conduzir a narrativa. Ela disse que queria fazer as pazes, mas cada palavra sugeria que ela queria que eu obedecesse
para suavizar as coisas, do jeito que eu sempre tinha feito. No momento em que ela disse, "Isso já foi longe demais, Daniel", senti o velho roteiro tentando me puxar de volta. Eu disse a ela, calmamente, de que a paz exigia verdade, não desculpas, não versões reescritas do passado. Verdade. Expus as 3 coisas que eu precisava dela se fôssemos reconstruir algo real algum dia. Ela precisava reconhecer que favoreceu a Bianca por anos. Ela precisava admitir que eu tinha me oferecido muitas vezes para pagar nossa parte das férias e ela me rejeitou. E ela precisava pedir desculpas aos meus filhos por deixá-los acreditar que eram menos bem-vindos do que os primos. Essas não eram exigências de vingança. Eram limites que eu tinha conquistado. Ela não conseguiu dizer as palavras. Ela disse que pedir desculpas a faria parecer fraca, que uma mãe não deveria ter que se justificar para o filho. Ela enquadrou a vulnerabilidade como perda de autoridade, como se reconhecer o dano fosse desfazer sua identidade. Foi aí que percebi que ela não estava tentando curar nada. Ela estava tentando se agarrar a um controle que não tinha mais. Então, eu disse a verdade a ela. Eu estava disposto a ter um relacionamento com ela, mas não aquele que costumávamos ter. Não um onde eu vivesse no canto das expectativas dela, constantemente tentando provar meu valor. Se ela não pudesse me encontrar onde eu estava, então eu continuaria sem ela. Surpreendentemente, Bianca foi a primeira a mudar. Ela ligou, com a voz mais suave do que eu já tinha ouvido. Ela pediu desculpas sem defensiva ou desculpas esfarrapadas. Ela disse que queria que os filhos dela soubessem que os primos queriam reparar o dano que ela ajudou a criar. Eu aceitei, mas não sem limites. Nosso relacionamento seguiria em frente apenas com honestidade, e meus filhos nunca mais seriam parte de uma dinâmica onde fossem tratados como acessórios na rivalidade de outra pessoa. Eu disse a ela que ela poderia visitar o resort se desejasse, mas como hóspede pagante, não como alguém com direito a tratamento especial. Ela entendeu. Quanto a mim, minha vida se expandiu de maneiras que antes eu achava impossíveis. Meu estúdio cresceu para 15 funcionários. O Recanto das Ondas ficou totalmente reservado por 10 meses seguidos. Meu segundo resort, na Chapada dos Veadeiros, se aproximava da grande inauguração e comecei a procurar terras em Jericoacoara para um terceiro empreendimento. Minha carreira não parecia mais algo que eu lutava para justificar. Ela carregava peso, prova e propósito. E em algum lugar nesse impulso, os últimos pedaços daquela dor de 8 anos finalmente se dissolveram. Ser excluído da casa de praia parecia, antigamente, uma ferida que eu não conseguia curar. Mas agora, em pé na orla do mundo que construí com minhas próprias mãos, eu via aquilo como realmente era. Não uma perda, mas um ponto de virada, uma libertação de um lugar que nunca guardou espaço para mim de qualquer maneira. Aprendi que o verdadeiro encerramento não é sobre outra pessoa admitir que estava errada. É sobre não precisar mais que ela admita. Às vezes, a retaliação não é barulhenta ou cruel ou feita para quebrar alguém. Às vezes, é simplesmente viver uma vida tão plena e firme que as pessoas que te subestimaram não conseguem mais caber dentro da história que você criou. Minha mãe me disse uma vez que a casa dela não tinha espaço suficiente para mim. Por anos, eu acreditei nela. Por anos deixei isso moldar o que eu achava que merecia. Mas agora, quando estou no centro do Recanto das Ondas, vendo Lucas e Júlia correrem pela areia, ouvindo suas risadas subirem acima das ondas, eu sei a verdade com clareza absoluta. Eu não apenas encontrei espaço para mim. Eu construí um mundo inteiro onde nós pertencemos. Não para provar nada a elas, mas para finalmente provar algo a mim mesmo. Ao olhar para trás, para tudo, cada verão que passamos, esperando por um convite que nunca veio, cada mágoa silenciosa que engoli, cada momento em que questionei meu valor. Percebi algo que nunca poderia ter entendido naquela época.
Eu não estava sendo empurrado para fora de uma família. Eu estava sendo empurrado em direção à vida que eu deveria construir. Se minha mãe tivesse aberto espaço para mim, talvez eu nunca tivesse aberto espaço para mim mesmo. Talvez eu nunca tivesse corrido os riscos que me trouxeram aqui, para um litoral onde meus filhos agora correm livremente, para um futuro que moldei com minhas próprias mãos, em vez de esperar por uma aprovação que nunca chegaria. Há um tipo estranho de paz em entender que algumas rejeições são, na verdade, redirecionamentos. Que às vezes a porta que se fecha não está te prendendo do lado de fora, está te libertando. E agora, vendo Lucas e Júlia construírem castelos de areia na nossa praia, sei que o que construí não foi vingança, foi redenção, foi reconquistar o espaço que sempre me foi negado, foi ensinar aos meus filhos, e talvez a mim mesmo também, que nunca precisamos implorar por um lugar na casa de outra pessoa quando temos o poder de criar a nossa própria. Se você já se sentiu pequeno em um lugar onde deveria pertencer, ou se lhe disseram que não havia espaço para você, espero que esta história lembre que o seu valor não é medido pelas limitações de outra pessoa. Você não precisa da permissão de ninguém para crescer, para evoluir, para ocupar espaço. E você absolutamente não precisa ficar onde não é valorizado. Antes de ir, adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um comentário. Diga, estou aqui, ou compartilhe de onde você está assistindo. Significa mais do que você imagina sentir alguém do outro lado da história ouvindo. E se minha jornada te deu, nem que seja um pouco de força ou conforto, considere se inscrever no canal. Seu apoio ajuda essas histórias a alcançarem as pessoas que mais precisam delas. Obrigado por ficar comigo em cada passo disso. E onde quer que você esteja, qualquer que seja a porta que se fechou para você, que você encontre a coragem para construir algo ainda mais bonito do outro lado.